Fazer com vocês então a resolução das adicionais da página 70, tá bom? Que ele pede equação reduzida da reta. E eu vou aproveitar e falar também sobre coeficiente linear e angular, tá certo? Então, para a gente obter a equação reduzida da reta, basta lembrar que a equação da reta ela é sempre no formato y é igual a alguma coisa grudadinho no x e um termo independente. Então, a equação da reduzida da reta, a gente precisa ter o y sozinho. Então, o que eu vou fazer? Aqui nesse primeiro exemplo, 4x mais 3y igual a 2. Então, eu preciso imaginar que o y ele é um antissocial, que é ficar sozinho. Preciso deixar ele sozinho, tá vendo? Então, eu vou pegar esse 3 que está perto do y e vou jogar para o outro lado. Vou pegar esse 4x que está perto do y e também vou jogar para o outro lado. Lembrando que a gente divide em primeiro termo, quem está antes do igual, e depois quem está do lado de lá do igual, a gente chama de segundo termo. Então, toda vez que a gente tira alguma coisa do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, ela precisa inverter a operação. Ou seja, se ela estava multiplicando, vai dividindo. Se estava somando, vai subtraindo. E assim por diante. Então, eu vou iniciar pegando esse 4x que está aqui, passando para o outro lado. Ele estava somando com o 3y. Portanto, ele vai subtraindo para o outro lado. Cuidado para não mudar o sinal do 2. O 2 ele já estava aqui. Então, ele não se altera. Ele já estava no segundo termo, já estava no segundo membro. Então, ele não é alterado. Agora que eu passei o 4x, para deixar o y sozinho, como ele quer, só está faltando passar o 3. E o 3, qual é a relação que ele tem com o y? Ele está multiplicando, né? Quando não tem operação, é multiplicação. Então, eu vou pegar o 3, que está multiplicando, e passar na operação inversa, que é a divisão. Tá certo? Então, agora eu peguei o y, que estava acompanhado, e deixei sozinho. O 4x, que era mais, veio menos. O 3, que era multiplicação, veio divisão. Lembrando que ele tem que dividir por todo mundo que está no segundo termo, tá bom? No segundo membro. Uma outra forma de escrever 2 menos 4x sobre 3 é colocar como frações independentes. Então, 2 sobre 3 e 4x sobre 3. É a mesma coisa, tá certo? Dá pra ver? Eu só dividi em duas frações. Em vez de deixar uma com denominador comum, ficam duas. Agora, para deixar no formatinho onde o x está na frente, eu só inverti a ordem. Peguei esse 4x que estava depois e coloquei na frente, conservando o sinal. Ele era menos, ele permanece menos, tá bom? E o 2 sobre 3 era positivo, ele permanece positivo. Não é obrigatório, tá? Essa sequência. O importante é a gente lembrar que o coeficiente angular é aquele que está grudadinho com o x. Então, aqui nessa operação, o angular é menos 4 sobre 3. E o linear é o outro, é o 2 sobre 3. Então, equação reduzida é só isolar o y. Vamos ver aqui, ó. Na letra B, a gente já tinha um caso um pouquinho diferente, porque ele precisava antes fazer uma distributiva. Ó. O enunciado veio assim: 2, que multiplica x mais 3, menos 4, que multiplica y menos 1 é igual a 0. Então, para começar, eu apliquei a distributiva. Toda vez que tiver parênteses, precisa aplicar essa distributiva, tá bom? Então, o 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Todo mundo aqui era mais, todo mundo continuou mais. Que menos 4 multiplica y, menos 4y, mais com menos, menos. Menos 4 vezes menos 1, 4 vezes 1 é 4, e menos com menos, mais. Então, aqui, nessa segunda linha, eu apenas apliquei a distributiva e mantive o zero lá no lugarzinho dele quieto. Agora, nessa linha para baixo, eu reduzi, eu simplifiquei o máximo que eu pude, ó. 2x não tinha nenhum outro x para ele se relacionar, desceu. 4y não tinha nenhum outro y para se relacionar, desceu. O 6 e o 4, que eram termos independentes, eu consigo relacionar. Mais e mais, então eu vou somar 6 mais 4, 10. Igual a 0. Agora eu começo a isolar o y. Então,
Agora que a gente deixou a expressão sem nada pendente para fazer, nenhum parênteses, nada, a gente vai isolar o y. Então, eu vou começar tirando esse 2x e esse 10. O 10 era positivo, ele trocou de termo, ele foi negativo. O 2x era positivo, também veio negativo. Só que olha o que aconteceu. O y, ele não tá positivo, ele tá negativo. Então, aplicativo do menos 1, faz o menos 4, vira mais 4. O menos 10 vira mais 10, o menos 2 vira mais 2. Agora sim, eu vou pegar o 4, que está multiplicando, e passar dividindo. Então, y vale 10 mais 2x sobre 4, que é a mesma coisa que separar 10 sobre 4 mais 2x sobre 4. E aí, para colocar o x na frente, 1x sobre 2 mais 5 sobre 2. O nosso coeficiente angular é 1 sobre 2 e o linear 5 sobre 2. Mas a equação reduzida da reta é y igual a x sobre 2 mais 5 sobre 2. E um último exemplo aqui, a mesma coisa. Passei o 3x para o outro lado, ele era mais, foi menos. Passei o 3, era mais, foi menos. Ficou negativo o y, porque ele já era negativo. Multiplico por menos 1. Então, onde era menos vira mais, onde era menos vira mais. Pego o 2 que está multiplicando e passo dividindo. Se quiser, separa 3x sobre 2 mais 13 sobre 2. Ou 3x mais 13 sobre 2. Então, equação reduzida da reta. Qualquer dúvida, deixem nos comentários.